Eu acredito que quando a gente se conecta com a nossa missão de vida e com a nossa espiritualidade, tudo vai se encaixando. Hoje, todos os projetos dos quais eu participo são resultados dessa ligação. Mas isso não vem do dia para a noite. Eu sinto que eu tive 3 grandes chamados na vida. E ao escutá-los com atenção, eles me trouxeram onde eu estou hoje. Empreendedor social, cozinheiro e apaixonado por pessoas, Davi Hertz, cofundador da ONG Gastromotiva, é uma daquelas pessoas que trazem sua trajetória de vida caminhos de autoconhecimento e intuição capazes de construir pontes ao invés de muros. Pontes essas que o levaram para muitos lugares no mundo, mas o mais valioso foi para dentro de si mesmo. Conheça a história de ação e transformação de Davi Hertz. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino Michel Schlesinger para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Aos 18 anos, eu tranquei o meu curso de engenharia em Curitiba para viver num kibbutz, em um programa oferecido pelo governo israelense. Isso foi em 1992, antes de existir a internet. Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar lá. E para mim, tudo foi novidade. Eu descobri que os jovens israelenses tinham um período sabático depois de servir o exército, que lá é obrigatório para homem e para mulher. Eles passam 6 meses, 1 ano, ou até mais tempo que isso viajando pelo mundo. Foi quando eu ouvi o meu primeiro chamado. Eu não precisava me encaixar nos padrões impostos pela nossa sociedade e cumprir o destino que meus pais traçaram para mim. Eu não precisava voltar para a faculdade de engenharia, nem assumir a loja de armarinhos do meu pai um dia. Eu podia ser dono do meu destino. E o meu destino era conhecer pessoas, costumes, culturas de diferentes lugares no mundo. Eu passei 7 anos mochilando e saí transformado dessa jornada. Na Índia e na Tailândia eu descobri a meditação e o budismo, que me ajudaram a encontrar minha identidade, porque nessa fase da vida eu ainda estava bem perdido. Eu aprendi a ouvir a minha intuição, a viver o momento e a ter flexibilidade, habilidades que me ajudam até hoje. Em várias situações eu me confrontava com essas ferramentas. Como uma vez que eu estava em uma praia e conheci 2 francesas. Por causa daquele encontro de 1 hora, toda a minha rota mudou. E eu acabei no Vietnã. Na viagem eu também conheci a Krista, uma canadense com quem eu me relacionei e morei junto por todos esses anos da viagem. Nessa relação eu entendi que não estava sendo honesto comigo, nem com ela. Eu sou gay. Depois de tantas viagens, passando por um processo de autoconhecimento profundo, entender a importância da verdade e da presença, a minha vida não teria mais sentido se eu não assumisse quem eu sou. Eu voltei para o Brasil sem saber no que trabalhar, sem me achar bom em nada, mas muito em paz comigo mesmo por ter tido a coragem de viajar pelo mundo e também de me assumir. A partir daí, as coisas começaram a se encaixar. Eu descobri que tinha talento para cozinhar, fazendo jantares ali para amigos em Curitiba mesmo, de comida tailandesa e indiana. Foi quando uma amiga veio com a ideia da gente abrir um restaurante. Eu fiquei animado, mas como eu não tinha nenhuma experiência, eu falei, olha, se for para abrir um restaurante, eu preciso me especializar e entender esse mercado. Aí eu fiz um curso de tecnólogo em gastronomia lá no Senac, em Águas São Pedro, no interior de São Paulo. Como eu já tinha feito tudo que um jovem pode fazer na vida, eu foquei muito nos estudos. E quando eu me formei, estavam começando a aparecer as faculdades de gastronomia no Brasil. Aí que eu fui convidado para dar aula de comida asiática numa delas e também para ser chefe de cozinha de um restaurante em São Paulo. Eu logo virei professor de gastronomia e chefe. Ali no restaurante eu percebi que eu tinha um talento para liderar a equipe e também para administrar o negócio. Talvez por essa origem comerciante da minha família. Mas a parte mais motivadora do meu trabalho era ensinar o que eu sabia para pessoas. Aquelas pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive na vida. Eu tinha uma carreira super promissora ali no Santo Grão.
mas algo me dizia que ali não era o meu lugar. E foi num dia ali, eu me lembro, eu completei 30 anos, 15 de dezembro de 2003, eu estava na cozinha do restaurante e perguntei para mim mesmo, é isso? Eu viajei pelo mundo, fiz uma jornada de autoconhecimento, conheci tantas pessoas, culturas e costumes, e estudei para ter uma vida tradicional, uma rotina, buscar segurança no emprego e ser movido por dinheiro? Não, isso não faz sentido. Naquele mesmo dia eu pedi demissão. Eu montei um plano de negócios de um restaurante indiano que ali era meu sonho e apresentei para o meu pai. A resposta dele me deixou sem chão. Meu pai ele é muito tradicional, religioso. Nem ele, nem ninguém na minha família aceitavam ali a minha sexualidade e ainda tinha esperança que eu casasse com uma mulher e construísse uma família. Ele também acreditava que cortar qualquer apoio seria uma forma de me manter perto. Então, naquele momento, ele me disse, olha, Davi, com as tuas escolhas, para você, não tem recurso. A partir dali, eu sabia que não poderia mais contar com a minha família e nossa relação ficou estremecida por muitos anos. Eu fui acolhido muito pelos meus amigos. Eu continuei dando aulas e eu me perguntava muito naquele momento qual era o meu propósito, pedindo para Deus me mostrar o caminho. Um grande amigo que cresceu comigo chegou para mim e falou, Davi, tem um projeto social relacionado a uma padaria dentro da favela do Jaguaré, aí em São Paulo, não quer conhecer? Eu lembro até hoje do dia em que eu fui lá. O dia que eu escutei o meu segundo chamado em 2004. Era a primeira vez que eu entrava numa favela, com todos os estigmas relacionados àquele universo. Conforme eu fui subindo o morro, o filme da minha vida foi passando na minha cabeça. Eram flashes. Eu revia cenas de Curitiba, de Israel, da Índia, do Canadá, da faculdade, do Santo Grão. Mas o que eu mais me lembrava naquele momento é que quando eu andava em lugares muito pobres pelo mundo, na Índia, eu não tinha medo de ser roubado. Eu não pensava se as pessoas que eu encontrava no meio de tanta pobreza eram criminosos. E ali foi quando veio a resposta, que a minha realização pessoal era ser mais do que um chefe de cozinha. Era compartilhar conhecimento, me tornar um educador, um empreendedor social. Com a minha bagagem, eu podia ser um canal para mudar aquela realidade. Ser ponte entre dois territórios. Foi nessa favela que eu criei o projeto Cozinheiro Cidadão, dedicado a profissionalizar jovens da comunidade gratuitamente. Mas naquele momento, ainda com muito preconceito e arrogância, crente que eu já sabia de tudo, eu acreditava que ensinar uma profissão era suficiente para melhorar a trajetória daqueles jovens. Para minha sorte, na mesma época eu recebi um e-mail da Fundação Artemisia, que estava buscando pessoas para treiná-las em negócios de impacto social. Com a minha origem comerciante, eu pensei, como seria uma gastronomia social? Como seria um negócio feito por jovens da favela? Eu me conectei com essa vontade e eu guardei esse sonho, enquanto formava cozinheiros naquele curso gratuito. A primeira coisa que o pessoal da Artemisia falou para mim foi, você quer mudar o mundo? Então primeiro a gente vai mudar você. A gente vai te oferecer um coach, uma psicóloga, nós vamos te mandar para os eventos mais importantes do mundo que trabalham com empregabilidade e empreendedorismo para jovens na base da pirâmide. Eu tinha perdido meu pai como investidor, mas eu ganhei uma organização social disposta a me desenvolver como ser humano e me treinar para eu ser o melhor na minha área de atuação. Numa dessas viagens da Artemisia, eu tive a oportunidade de levar para uma exposição na Assembleia Geral da ONU em Nova York uma jovem que estudava no Cozinheiro Cidadão. A Aurideia Andrade é a maior inspiração da minha vida. Uma parceira. Ela morava na favela e durante o curso descobriu que queria ser cozinheira. Ela é talentosíssima e conseguiu um estágio no Bistrô Charlot, um restaurante super conceituado de São Paulo. Parecia que a vida dela estava encaminhada, mas um dia ela sumiu do curso e do estágio. Eu fui atrás dela e descobri que ela tinha tentado suicídio. A Aurideia nunca foi aceita pelo pai, era maltratada pela mãe, tinha uma autoestima baixíssima. Eu disse para ela, Aurideia, meu pai também não fala comigo.
Eu sinto o teu coração, mas eu quero te mostrar que vale a pena viver. Eu levei ela para Nova York e, vendo ela lá na ONU, eu tive a resposta para o nosso projeto. Só ensinar uma profissão não era suficiente para transformar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu olhei no olho dela e falei: eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é morar numa favela, mas eu tenho relação com pessoas que tiveram oportunidade, posso me conectar com jornalistas, com a ONU, com empresários. Mas você sabe o que os jovens precisam para ser transformados. Vamos fazer algo juntos? E assim, em 2005 nasceu a Gastromotiva, um projeto social dedicado a promover transformações através da comida. Nós montamos um buffet escola na minha casa, com a Aurideia como chefe e mais 4 beneficiários. A gente fazia eventos e revertia o lucro para vagas de educação nesse mesmo tipo de gastronomia. O objetivo era que os alunos pudessem replicar o negócio dentro das suas comunidades, porque os buffets não entram nas favelas. Mas as pessoas que moram lá também querem dar festa. Mais tarde, a Aurideia seguiu à frente do seu buffet e eu com a Gastromotiva, que veio a se tornar uma OCIP. A Gastromotiva hoje é uma ONG que oferece muito mais do que cursos profissionalizantes. Os nossos pilares são resiliência econômica, educação nutricional e educação como um todo, porque a gastronomia é multidisciplinar. A parte mais importante de todo o nosso trabalho é ligada às habilidades emocionais que trabalhamos em cada indivíduo. A gente criou na Gastromotiva uma metodologia de desenvolvimento humano baseada no que a Fundação Artemisia fez comigo. Gerar pertencimento, se empoderar como indivíduo e cidadão, ter resiliência, empatia e solidariedade, o que naturalmente já tem muito a ver com o universo onde as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade moram. Os cursos profissionalizantes da Gastromotiva já atenderam mais de 6.300 pessoas no Brasil, no México, em El Salvador. E tudo isso me ajudou a criar o conceito de gastronomia social e levar esse movimento para a ONU, para Davos, assim como para o mundo da gastronomia e da hospitalidade. A gastronomia social é a gastronomia que transforma vidas e territórios. Ela foca na mitigação das desigualdades sociais e é uma solução multidisciplinar para muitos problemas da humanidade, desde a fome à sustentabilidade ambiental. Ao longo de todos esses anos eu me tornei parte de várias comunidades. Sou Fellow Ashoka, TED Fellow, e me tornei um jovem líder global do Fórum Econômico Mundial. Junto com todas essas conquistas, veio um novo desconforto. Em 2014, eu fiz um curso em Harvard de 10 dias, que chamava Liderança Autêntica. Eu tive que rever mais uma vez toda a minha história. Tínhamos um grupo que se encontrava toda manhã para dividir o que aprendíamos e como nos sentíamos. Era muito profundo e eu me empenhei muito. Era como se eu estivesse me preparando para encarar mais um grande desafio, um novo chamado. E novamente, foi na espiritualidade que eu encontrei a minha energia interna para perceber as marcas que ainda tinham que ser curadas. Eu fiz um retiro chamado Caminho do Amor, de 21 dias de duração. Eu fiquei sem comer e sem beber por muitos dias. Eu saí de lá transformado, disposto a não buscar mais a aceitação da minha família e aprendi que era eu que deveria aceitá-los como são. Ali eu cheguei no meu pai e disse: pai, deu tudo certo. Eu estou bem, a Gastromotiva está bem. Está chegando algo muito importante para mim e eu quero contar com você, com o teu apoio. Daquele momento em diante, nós restabelecemos uma relação de admiração, gratidão e fortalecimento. E aí, o que veio depois disso foi o projeto mais lindo e determinante da Gastromotiva. Eu me associei ao chefe Máximo Bottura, que naquele ano era o número 1 do mundo, e a jornalista Alexandra Forbes. Nós co-criamos o Refeitório Gastromotiva no Rio de Janeiro. Eu queria deixar um legado olímpico para a cidade. E lá criamos um restaurante-escola, um lugar que cozinha apenas com doação de alimentos e atende pessoas em situação de rua. O lugar é lindo, repleto de cultura, de arte, onde celebramos todas as noites jantares com chefes renomados,
voluntários e os nossos beneficiários. Nós celebramos a gratidão, o amor, a vida. Agora, na pandemia, o restaurante se tornou um banco de alimentos. Já produzimos refeições para mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos espalhando cozinhas solidárias pelo Brasil todo e nosso próximo passo é a América Latina. O movimento da gastronomia social hoje está presente em mais de 60 países. E ao longo dos últimos 5 anos, eu já visitei projetos similares ou complementares ao da Gastromotiva no mundo inteiro. E juntos, nós vamos criando a nossa própria comunidade. Afinal, o alimento nos conecta, ele está ligado ao afeto, à memória e ao desenvolvimento dos nossos 5 sentidos. Todo dia eu acordo e me pergunto o que eu vou descobrir e como eu posso transformar isso em algo bom para o mundo. Eu tenho um sonho de transformar a vida de 10 milhões de pessoas até 2030 e construir legados como o Refeitório Gastromotiva no Brasil e mundo afora. Hoje eu reconheço que a cura, a sabedoria do passado, a presença no agora e a intenção genuína no futuro criam realidades. Eu posso resumir que tudo que eu faço é trabalhar para que as pessoas se sintam livres, como eu me senti durante e após a minha jornada de autoconhecimento. Eu desejo que todo ser humano tenha poder de escolha, autorresponsabilidade e coragem de dar um passo à frente. Esse passo à frente muitas vezes não é claro, não é seguro, mas é ele que nos leva a uma próxima descoberta da vida. Eu não tenho ideia de como serão os meus próximos anos, mas eu tenho certeza que vale a pena deixar para trás os medos, os traumas e acreditar no que diz o coração. A minha missão é alimentar a humanidade com humanidade. Existe um conto sobre uma pessoa que queria mudar o mundo. Ela tentou transformar o planeta, mas não conseguiu. Resolveu mudar o seu país. Não deu. Depois quis modificar a sua cidade, o seu bairro, o seu quarteirão, a sua família, até que ela resolveu mudar a si própria. Isso ela conseguiu fazer. Ao se transformar, acabou mudando o seu quarteirão, a sua cidade, o seu país e o mundo. Qualquer grande mudança externa começa sempre por um pequeno passo dentro de um indivíduo. Quando Davi Hertz se aceitou como era e reconheceu seus valores e habilidades, ele se sentiu mais livre e pôde, a partir daí, ajudar muito mais gente. Não foi fácil. O Davi teve que enfrentar a própria família para conquistar o direito de ser quem é. Mas ele conseguiu. E o seu trabalho também é o de fazer com que as pessoas descubram seu potencial, se empoderem e sejam livres para realizar seus sonhos. Você quer mudar o mundo? Comece por você. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.